Oi, Adal. Estão dando continuidade ao nosso evento. Eu vou trazer para vocês os cuidados farmacêuticos no uso do ontruzante. Então, o ontruzante ele é um medicamento que tem indicação para câncer de mama inicial, câncer de mama metastático, câncer gástrico avançado. Cada embalagem contém um frasco ampola de dose única com 150 miligramas de poliofilizado de trastuzumab para solução injetável pela via intravenosa. O concentrado de ontruzante reconstituído contém 21 miligramas de ml de trastuzumab. Nós temos dois regimes de tratamento conforme a indicação médica. O regime número 1, ele usa o ontruzante numa dose inicial de ataque de 8 miligramas por quilo, seguido de 6 miligramas por quilo a cada 3 semanas. Já o regime número 2 utiliza o ontruzante numa dose inicial de ataque de 4 miligramas por quilo, seguido de 2 miligramas por quilo, porém, repetido de forma semanal. Os pacientes tratados com ontruzante, eles apresentam risco de desenvolver doença pulmonar intersticial e disfunção cardíaca. Então, isso nos traz aí um alerta em relação ao aumento da nossa vigilância, tá? Pacientes que tiveram tratamento prévio ou concomitante com outras terapias antineoplásicas, como taxanos, gemcitabina, vinorelbina e radioterapia, têm um risco elevado, tá, de doença pulmonar intersticial. Para os pacientes que tiveram exposição anterior à antraciclina, né, cabe a nós uma vigilância em relação ao eletrocardiograma, ecocardiograma e a consultas regulares ao seu cardiologista, né, incluindo a avaliação do seu histórico, exames físicos. Então, de extrema importância que o farmacêutico ele também tenha ciência, né, da avaliação desse paciente como um todo. Para os pacientes que têm indicação de antraciclina após a interrupção do trastuzumab, se possível, seria interessante que o médico evitasse o tratamento com antraciclina por até 7 meses após a interrupção do tratamento com trastuzumab, tá? O monitoramento estreito, ele pode ajudar a identificar os pacientes que podem vir a desenvolver disfunção cardíaca, e uma avaliação cardíaca inicial sempre se faz necessária, né, antes de iniciar o tratamento com o ontruzante, e ela deve ser repetida a cada 3 meses, né, durante a vigência do tratamento, e após o término do tratamento, deve ser feito a cada 6 meses, por um período de até 24 meses a partir da última administração. Considerando agora que a gente já tem aí um paciente elegível ao tratamento, faz necessária a avaliação farmacêutica da prescrição médica. Então, o farmacêutico ele precisa estar apto a avaliar o protocolo deste tratamento, se a data é a data correta, o intervalo entre ciclos. Então, como a gente pontuou aqui, a gente tem 2 regimes com intervalos diferentes. Então, será que essa dose ela é condizente a esse intervalo, né? A gente, de fato, está falando aqui de um intervalo de 3 semanas, a gente está falando aqui de um período semanal, né? Então, é importante que se tenha também um intervalo entre ciclos muito bem determinado e identificado durante uma avaliação farmacêutica. O peso sempre deve estar atualizado, porque esse é o parâmetro número 1 para que a gente tenha a dose do medicamento prescrita, a via de administração, que para o ontruzante é unicamente pela via intravenosa, o diluente, o tempo de infusão, a ordem de infusão, o histórico de reação infusional, e aí o farmacêutico ele é uma barreira de apoio na condição clínica. Então, a partir de uma reação infusional identificada, é importante que o farmacêutico faça esse alerta e, de fato, entre em contato com esse médico, entre em contato com essa equipe para confirmar o segmento desse tratamento, né? E a evolução farmacêutica ela é um tópico aqui extremamente importante. Toda atividade farmacêutica deve ser registrada. Então, a gente valida o que foi feito, principalmente considerando esses itens que foram apontados, né? Então, se faz o registro dessa validação, se registra a produção e se houve alguma intervenção farmacêutica,
e se aceita ou não, por qual motivo. Então, esses são os critérios que devem estar, sim, sempre presentes numa avaliação farmacêutica. É importante dispor também, para manipulação, de etiquetas com data, hora de abertura do frasco e estabilidade. Então, a equipe precisa estar integrada e, muitas vezes, né, essa etiqueta é a forma de comunicação entre os farmacêuticos numa área de manipulação. Então, deve sim se ter como rotina a conferência dessas etiquetas para a gente garantir que a gente está trabalhando com um produto ok para manipulação. Documentos também que façam o mapeamento da rastreabilidade, caso seja necessário, em algum momento do curso dessa produção, vir a estudar, vir a buscar informações sobre algum frasco específico. O rótulo ele deve conter as identificações do paciente, como o nome, a data de nascimento, né, e informações também da prescrição. Então, é imprescindível um rótulo que seja o espelho da prescrição. E a inspeção visual, ela se faz extremamente necessária em todas as etapas da manipulação, porque a gente vai ter aqui a garantia de que a gente não tem partículas, que a gente está livre de ter algum tipo aí de interferência que poderia ter sido filtrada e segregada e interrompida essa manipulação. Então, a inspeção visual ela é fundamental para dar sequência a todos os processos da manipulação e a liberação desse tratamento para seguir a infusão pela enfermagem. Tá? Em relação à reconstituição, a gente está falando aqui de um produto que é um poliofilizado. Então, o ontruzante ele é um produto que deve ser reconstituído. A formação de espumas excessivas durante a reconstituição ou agitação, ela pode vir a prejudicar esse processo de manipulação. Isso porque ele pode alterar o volume final disponível no frasco ampola, como também comprometer a estrutura físico-química desse produto ao final dessa cadeia produtiva, tá? Então, a gente vai passar aqui para vocês as instruções da melhor prática em relação a esse processo de reconstituição. Abaixo, a gente tem aqui o trecho da bula, porém, nós vamos fazer uma sequência ilustrativa para que fique mais fácil que vocês entendam o passo a passo desse processo, tá? Então, para a reconstituição, a gente vai precisar de 7,2 ml de água para injetáveis. Então, esse é o produto que deve ser utilizado para a reconstituição e nenhum outro mais, tá? A gente vai injetar lentamente 7,2 ml dessa água para injetáveis no frasco ampola, que contém um poliofilizado do ontruzante, direcionando calmamente pela parede, tá, deste frasco, para que a gente venha evitar a formação de espuma, tá? Faça movimentos circulares, suaves com o frasco ampola, de forma alguma a agitar, tá? Então, a gente tem aí uma imagem mostrando como seria um movimento ideal para a gente ter uma segurança e qualidade desse produto após a manipulação. É imprescindível deixar o frasco ampola repousando, tá? A gente tem que contar 5 minutos, esse é o tempo padrão para a gente garantir um produto ok, um produto reconstituído com uma solução incolor amarela pálida, incolor amarela pálida, né? Ela pode se apresentar clara, levemente opalescente, isso é um padrão do fabricante, tá? Mas é importante lembrar que os 5 minutos são fundamentais de repouso. Após essa etapa da reconstituição, a gente vai calcular qual volume será necessário, né? Qual volume vai ser retirado desse frasco e assim seguir a etapa de diluição no soro fisiológico. Então, como é que a gente determina esse volume, tá? Considerando um paciente hipotético, aí eu vou colocar aqui para vocês como seria um cálculo, né? Considerando um paciente hipotético de 67 quilos, então ele pesa 67 quilos, ele vai fazer uma dose de ataque de 8 miligramas por quilo, tá? Isso traz 536 miligramas.
a gente divide por 21, que é a concentração da solução reconstituída, que dá 25,52, divide por 7,2, tá? Que é o volume disponível nesse frasco. E a gente encontra aí um valor de 3,54. O que isso significa? Então, a gente tem aproximadamente 3,54 frascos que precisarão ser utilizados para a gente poder chegar ao volume de ontrussante a ser injetado na bolsa que vai ser administrada no paciente. Então, como a gente não tem 3,54 frascos, nós vamos precisar de 4 frascos de ontrussante, tá? Então, esse aqui é o primeiro cálculo, considerando um paciente que vai começar uma dose de ataque. Agora, vamos supor que esse mesmo paciente, ele também tem 67 quilos, ele vai para a fase de manutenção. Então, nós vamos multiplicar por 6, que dá 402, vamos dividir por 21, que dá 19,14, e vamos, na sequência, dividir por 7,2. Então, nós temos aí 2,65 frascos, o que significa 3 frascos que precisarão ser abertos para a gente retirar o volume, né, de 19 ml a ser utilizado na diluição desse produto, tá? Aqui é uma tabela que traz um resumo com as principais características do produto. Então, o princípio ativo é o trastuzumab, o nome comercial é o ontrussante, ele vem num frasco composto de 150 miligramas em pó liofilizado, ele deve ser armazenado antes de aberto em temperatura refrigerada, que é de 2 a 8 graus Celsius, ele deve ser reconstituído em água para injetáveis, com um volume de 7,2 ml, o que nos dá uma concentração final de 21 miligramas por ml. Após a reconstituição, ele deve ser armazenado e conservado também em temperatura refrigerada, de 2 a 8 graus Celsius, por 24 horas. A via de administração sempre é a endovenosa, a diluição, a bolsa de diluição sempre em soro fisiológico, 0,9%, num volume de 250 ml. O equipo ele pode ser de bomba ou pode ser gravitacional simples, e isso vai ser muito bem colocado pela enfermeira Graziella na sequência nessa apresentação. A estabilidade após o preparo, após ele diluído, também em temperatura refrigerada, de 2 a 8 graus Celsius, em 24 horas. O tempo de infusão ele vai variar, né, conforme o ciclo do paciente, então pode vir de 90 minutos a 30 minutos, e isso a enfermeira Graziella também vai abordar com vocês. E 2 pontos aqui muito importantes, né? O ontrussante ele é incompatível com o soro glicosado, então isso vale a atenção da equipe de manipulação para que tenha muito bem identificado, né, qual é a bolsa, se ela é de soro fisiológico ou se ela é de soro glicosado, para não haver nenhum tipo de erro durante esse preparo. E não se faz necessário equipo ou bolsa para fotossensíveis, tá? Então, a gente falou aqui sobre a manipulação, mas é sempre um ponto muito importante também trazer o cuidado em relação ao descarte. Então, o descarte de medicamentos não utilizados ou com a data de validade vencida sempre devem ser direcionados para bombonas de resíduos químicos. Agulhas e seringas não devem ser reutilizadas em nenhuma hipótese. Todas devem ser descartadas em recipiente para descarte de material pérfuro cortante. Então, esses são os cuidados principais da farmácia, e na sequência a gente vai ouvir os cuidados de enfermagem. Muito obrigada.